Is this colder than normal? And Mm. because it is, can we say that this is then linked to the impacts of climate change? It's a great question. So, absolutely, this is not normal. Por décadas, a NASA tem sido um sinônimo de exploração, descoberta e da busca implacável por conhecimento. Recentemente, a agência espacial anunciou que o desastre mais horrível da história pode acontecer no nosso planeta em 2024, o que pode significar o fim da vida na Terra. Mas com o tempo se esgotando e o destino do planeta em jogo, será que a NASA está à altura desse desafio e pode reescrever o nosso futuro? Ou a humanidade está condenada às forças impiedosas do universo? Bom, é exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O vórtice polar é como um gigantesco redemoinho gelado que flutua sobre os polos norte e sul do nosso planeta. É um enorme redemoinho de ar super frio que gira a grandes altitudes. Este ciclone gelado gira no sentido anti-horário em torno do polo norte e no sentido horário em torno do polo sul. Desde agosto de 2023, ele está ficando maior e mais forte, o que pode afetar nosso clima comum de inverno. Este vórtice frio pode mudar o clima em lugares como os Estados Unidos, Canadá, o norte da Europa e a Rússia, além de ter consequências graves para todo o planeta. Mas há algo que o impede de se descontrolar: a corrente de jato polar. A corrente de jato polar é como um rio veloz de ar bem acima da Terra, perto dos polos. É como uma faixa de vento que atua como uma barreira, garantindo que o vórtice polar permaneça no lugar. Então, enquanto o vórtice polar pode tentar bagunçar as coisas, a corrente de jato polar existe para mantê-la sob controle. Ao longo da história, ela tem sido muito importante para manter o vórtice polar estável e evitar que ele entre em colapso. Mas, se a corrente de jato, uma corrente de ar de fluxo rápido, enfraquecer muito, ela talvez não seja capaz de manter o vórtice polar sob controle. Isso pode levar a um colapso total do vórtice, deixando o ar frio escapar para o hemisfério norte. Entender o que é o vórtice polar e por que ele é importante é algo crucial. É uma forma de se preparar para qualquer clima inesperado que possa surgir nos próximos meses. O vórtice polar é uma massa rodopiante de ar super frio, muito mais frio do que o ar ao seu redor. E ele está sempre mudando, influenciado por todo tipo de coisa que acontece na atmosfera. Ele aumenta durante o inverno, especialmente no hemisfério norte, quando o ar acima das regiões polares fica muito frio, criando uma zona de alta pressão. Isso prepara o terreno para a formação do vórtice polar, uma massa rodopiante de ar. O que faz essa massa girar é um efeito bastante interessante, chamado de força de Coriolis. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo, ela faz coisas como o ar e a água parecerem ser empurradas. Por isso, no hemisfério norte, elas são empurradas para a direita e no hemisfério sul, para a esquerda. Este vórtice gira por cima do polo norte no sentido anti-horário e ao redor do polo sul no sentido horário. Ele é cercado por fortes correntes de vento chamadas de correntes de jato. Às vezes, o topo dessa massa de ar pode tremer, ou até mesmo entrar em colapso. Isso acontece por causa das diferenças de temperatura e pressão entre o Equador, que é mais quente, e os polos, que são mais frios. É como uma dança delicada entre massas de ar. Quando elas ficam fora de equilíbrio, o vórtice não consegue se manter estável. A relação entre o vórtice polar e essas correntes de jato é como uma dança no céu, moldando os padrões climáticos e mantendo a temperatura do nosso planeta sob controle. Mas, assim como qualquer dança, às vezes alguém erra os passos, levando a um final dramático quando o vórtice entra em colapso. A forma como nosso planeta gira, conhecida como rotação, faz com que a luz solar se espalhe de forma desigual pela superfície da Terra, o que significa que algumas áreas recebem mais luz solar do que outras. Por exemplo, as regiões próximas do Equador recebem muita luz solar, tornando-as mais quentes. Por outro lado, os lugares mais próximos dos polos recebem menos luz solar, o que os torna mais frios. Esta diferença de temperatura entre o Equador e os polos cria uma espécie de empurra-empurra atmosférico. O ar quente perto do Equador sobe, criando uma zona de baixa pressão, enquanto o ar frio perto do polo afunda, criando uma área de alta pressão. Quando isso acontece,
O ar frio dos polos tenta se mover em direção ao Equador, que está mais quente. É esse movimento de ar que chamamos de vórtice polar. Se nada impedir esse ar frio de escapar, ele continuará se movendo em direção às áreas mais quentes. Há uma batalha constante entre esses sistemas de ar movidos pela temperatura. Eles estão sempre empurrando e puxando uns aos outros. Este cabo de guerra entre eles causa algo chamado corrente de jato polar, que é como um rio de ar em alta velocidade no alto da atmosfera. Se a corrente de jato polar enfraquecer, ela não consegue segurar o vórtice polar no lugar, de forma que o vórtice polar pode expandir seu alcance ainda mais para o sul. Isso pode atrapalhar os padrões climáticos normais e pode até causar o colapso do vórtice polar. Pode não parecer, mas esses colapsos não são tão raros. Eles acontecem com bastante frequência como parte do ciclo climático natural da Terra, e quando o vórtice polar entra em colapso, isso leva a mudanças no clima, especialmente durante o inverno. De vez em quando, esses colapsos ocorrem, mas não é possível dizer precisamente quando. Pode ocorrer a qualquer momento, dependendo de uma mistura de fatores como o clima e outras influências externas. A gravidade desses colapsos também pode variar. Enquanto algumas interrupções são menores, outras causam um impacto sério e afetam muito o clima. Ao longo dos anos, vimos alguns grandes colapsos do vórtice polar, cada um causando mudanças duradouras no clima e afetando diferentes regiões do planeta. Um dos colapsos mais importantes aconteceu durante a Grande Nevasca de 1899. Esta tempestade de neve entrou para a história como uma das piores dos Estados Unidos, com temperaturas extremamente frias e toneladas de neve. A nevasca causou problemas por toda a região, atrapalhando os transportes, a agricultura e a rotina diária. Outro colapso notável ocorreu em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, que aconteceu por causa de um súbito aquecimento na estratosfera. Este colapso levou a uma enorme nevasca e um inverno mais frio do que o normal nos Estados Unidos e na Inglaterra. Estes eventos afetaram o clima na época, trazendo nevascas extremamente frias e longos invernos. Os efeitos são, na maioria das vezes, sentidos com maior intensidade em áreas mais ao norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa e Rússia. As ocorrências repetidas desses eventos mostram como é importante estudar e prever o comportamento do vórtice polar. O processo geralmente começa em agosto, que marca o início da formação anual do vórtice. Durante esta época, ar extremamente frio começa a se acumular na camada da atmosfera acima da região polar. A linha do tempo, a partir de agosto, define o cenário para o fortalecimento do vórtice e seus potenciais impactos no clima do inverno. O vórtice polar atinge seu ponto mais intenso por volta de dezembro, o que coincide com o pico do inverno, quando as temperaturas na alta atmosfera estão mais frias. À medida que a massa de ar frio se torna mais forte e ganha velocidade, seu efeito na forma como o ar se move pela Terra torna-se mais perceptível, o que vale para a situação atual também. As observações mostram que o vórtice tem ganhado força mais rapidamente à medida que o inverno avança. Em 2023, tivemos uma confirmação antecipada, com informações cruciais para rastrear e estudar o caminho e as ações do vórtice polar nos próximos meses. Isso estabelece uma base para avaliações e previsões contínuas, permitindo aos cientistas refinar a sua compreensão das características do vórtice e possíveis desvios do seu comportamento habitual. Atualmente, há esforços em andamento para prever e se preparar para as mudanças atmosféricas ligadas ao vórtice polar. Observações recentes trouxeram algumas preocupações. Uma queda notável na força da corrente de jato polar sugeriu que ela pode ter dificuldades em desempenhar o seu papel de conter o vórtice polar. Esta tendência de queda sugere a possibilidade perturbadora de um colapso. As consequências de um evento assim são assustadoras, especialmente enquanto o mundo ocidental enfrenta uma crise energética e isolamento térmico insuficiente dos seus edifícios. Um colapso pode liberar uma onda de ar gelado no hemisfério norte, levando a baixas temperaturas sem precedentes, até mesmo em regiões pouco acostumadas ao frio extremo. Além disso, não são apenas as correntes de jato que podem mudar. Eventos repentinos de aquecimento estratosférico também contribuem significativamente para o colapso dos vórtices polares. Quando as temperaturas sobem rapidamente na estratosfera, especialmente acima das regiões polares, isso pode perturbar os padrões usuais de circulação do vórtice polar, possivelmente levando ao seu enfraquecimento e um eventual colapso. Eventos repentinos de aquecimento estratosférico são uma espécie de mistério do céu. Eles acontecem quando a atmosfera decide dançar de uma forma complicada, envolvendo algumas ondas especiais e outros ingredientes climáticos. A força do vórtice polar pode ser influenciada por uma grande estrela do clima, o El Niño.
Este evento oceânico altera os padrões habituais de fluxo de ar em todo o mundo. Mas o El Niño não acontece todos os anos. É como um visitante inesperado, que surge ocasionalmente em intervalos de alguns anos e demora vários meses para ir embora. O fenômeno traz efeitos perturbadores, bagunçando o comportamento normal da atmosfera. Os padrões de chuva ficam confusos, causando secas em alguns lugares e inundações em outros. Os efeitos intensos do El Niño podem levar a situações dramáticas por todo o mundo. É como um efeito dominó. Enchentes, furacões e ondas de calor atingindo partes diferentes do mundo, afetando as plantações, a natureza e a economia. Países próximos ao Oceano Pacífico, como os da América do Sul, do Sudeste da Ásia e a Austrália, são os mais atingidos. Durante os eventos mais fortes do El Niño, a superfície do oceano fica mais quente do que o normal, criando ondas de calor que viajam em direção aos polos. Essas ondas de calor sobem até altas altitudes, chegando a atingir a estratosfera, causando aquecimentos repentinos na região. Esta conexão de aquecimento entre o El Niño e a estratosfera liga o que está acontecendo no oceano com o que está acontecendo na atmosfera. Os eventos mais fortes do El Niño produzem ondas de calor ainda mais fortes, o que torna o aquecimento estratosférico mais provável ainda. Isso pode atrapalhar o vórtice polar, deixando-o vulnerável a perturbações que podem enfraquecê-lo ou até mesmo desencadear um colapso. O El Niño também atrapalha a corrente de jato polar, composta por correntes de ar de alta velocidade no alto da atmosfera. As intensas ondas de calor do El Niño afetam a região da estratosfera acima dos polos, o que muda a intensidade da corrente de jato polar e para onde ela flui. Uma corrente de jato mais fraca não consegue segurar o vórtice polar tão bem, então o ar frio dos polos consegue se espalhar mais ao sul do que o normal. A perturbação da corrente de jato polar e seu impacto no vórtice são como dominós caindo após as ondas de calor induzidas pelo El Niño darem início ao processo. Esta perturbação desencadeia uma reação em cadeia, afetando como o clima se comporta local e globalmente. Ela mostra como os eventos em uma parte do mundo podem atingir todo o planeta. Em setembro, o El Niño chega e faz sua entrada, que em geral não é muito forte, mas perceptível. Os meteorologistas e especialistas do clima observam de perto, prevendo se o El Niño pode ganhar força. À medida que o tempo passa, como uma pequena chama se transformando em um grande incêndio, ele pode aumentar as temperaturas entre o final de 2023 e o começo de 2024. À medida que as temperaturas na alta atmosfera começam a baixar, as ondas de calor provocadas pelo El Niño devem ficar ainda mais quentes. Este aumento não se trata apenas de deixar o clima um pouco mais quente, mas afeta a forma como o ar se move, molda os sistemas climáticos e potencialmente prepara o cenário para alguns eventos seriamente extremos em áreas vulneráveis aos seus efeitos. Espera-se que o evento do El Niño atinja seu pico nos primeiros meses de 2024, e isso é um bom sinal, porque já estamos passando pela pior parte. É crucial estar ciente dos estágios do El Niño e de como eles podem evoluir para tomar medidas proativas no monitoramento do clima e na adaptação às mudanças, especialmente quando o vórtice polar entrar em colapso. Neste momento, pode ser que aconteçam eventos graves imediatos, incluindo nevascas extremamente frias. A liberação repentina de ar gelado das regiões polares resulta em fortes tempestades de neve, ventos fortes e condições de inverno rigorosas. As nevascas podem perturbar a vida cotidiana, dificultar os sistemas de transporte e apresentar desafios significativos à infraestrutura e à segurança pública. Outra consequência do colapso de um vórtice polar são os recordes de temperaturas baixas. A massa de ar gelado liberada pelo colapso do vórtice traz temperaturas abaixo de zero para áreas que normalmente não experimentam esses extremos. Esses recordes de temperatura baixa podem ter efeitos de longo alcance, impactando o uso de energia na agricultura e o bem-estar das populações humanas e animais. Na América do Norte, Europa, Canadá e Rússia, certas regiões enfrentam uma vulnerabilidade maior às perturbações no vórtice polar. Estes locais são mais propensos a sofrer eventos climáticos extremamente frios. Essas perturbações podem levar a várias consequências, como problemas com o transporte, aumento da necessidade de aquecimento, dificuldades energéticas na agricultura e uma demanda adicional dos serviços de emergência. A compreensão deste perigo é vital para os governos, as comunidades e os indivíduos. Eles precisam compreender os riscos potenciais associados às baixas temperaturas e os impactos na vida cotidiana. Apesar dos desafios trazidos pelo comportamento imprevisível do vórtice polar, estar preparado é essencial.
Embora não possamos controlar ou impedir diretamente o colapso do vórtice polar, podemos tomar medidas proativas para aumentar a resiliência e diminuir o impacto nas áreas afetadas. A preparação pode envolver melhorias na infraestrutura, planos de emergência e a sensibilização do público para cuidar coletivamente das suas comunidades. Além disso, porque o comportamento do vórtice polar é tão incerto, o colapso pode acontecer repentinamente, tornando difícil prever quando ou o quão grave ele poderá ser. Esta incerteza enfatiza a necessidade de monitoramento e investigação contínuos, além de estratégias flexíveis que possam adaptar-se rapidamente às mudanças nas condições atuais. Compreender rapidamente os perigos possíveis nos ajuda a criar e colocar em ação planos para reagirmos adequadamente. Embora não possamos controlar totalmente como o vórtice polar se comporta, há medidas que podemos tomar para reduzir os efeitos imediatos e duradouros de um colapso. O possível colapso do vórtice polar, junto com a crise energética na Europa causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, coloca um cenário sombrio para os países com maior probabilidade de sofrer com o frio extremo que se aproxima. As consequências da invasão da Ucrânia foram economicamente devastadoras, não apenas para estes dois países, mas para todo o mundo. A economia da Ucrânia sofreu um grande golpe, perdendo uma parte significativa do seu PIB no primeiro ano do conflito. Isso desencadeou a pior recessão já vista na história do país, mergulhando milhões de pessoas na pobreza e desfazendo anos de progresso. O impacto da guerra na agricultura, que costumava ser uma parte vital da economia da Ucrânia, tem sido especialmente prejudicial. Somado a tudo isso, um evento atmosférico influenciado pelo El Niño pode perturbar o vórtice polar, atingindo o hemisfério norte nesse momento particularmente vulnerável. Qualquer perturbação no fornecimento de gás durante um inverno rigoroso apenas agravaria as preocupações existentes sobre energia, preços e disponibilidade. No ano passado, a União Europeia foi duramente atingida por um grave problema energético. Esta questão tornou difícil para a União Europeia garantir que todos tivessem energia suficiente e que pudessem pagar por ela. Isto trouxe muitos problemas às pessoas comuns. Devido aos preços mais elevados, as famílias tiveram que gastar mais dinheiro, elevando o custo de vida. As empresas também tiveram que gastar mais para continuarem funcionando, o que tornou as coisas mais difíceis para elas e causou preocupações sobre a manutenção dos postos de trabalho. Se a demanda por gás aumentar repentinamente devido a um pico na onda de frio, o problema de energia pode ficar ainda pior. Isto significa que, quando fica muito frio, mais energia é necessária para o aquecimento, o que coloca ainda mais pressão sobre a rede de fornecimento de gás e energia elétrica. E para complicar ainda mais as coisas, o grupo positivo do OPEC decidiu aumentar os preços dos combustíveis, o que aumenta ainda mais os custos de energia no mundo todo. Para a população, isso significa que elas podem acabar pagando ainda mais pela energia, o que torna ainda mais difícil pagar por coisas básicas. Quando o custo de vida sobe tanto assim, isso pode sobrecarregar financeiramente as famílias e causar grandes problemas para a economia em geral. Agora, a União Europeia precisa descobrir como lidar com este problema, garantindo que há energia suficiente e, ao mesmo tempo, que essa energia seja financeiramente acessível. A Alemanha enfrenta agora o seu segundo inverno sem gás russo, mas felizmente se preparou bem. O país armazenou bastante gás, aumentou a sua capacidade de obter gás de outras fontes e tem planos alternativos prontos para serem acionados. Mesmo assim, não devemos pensar que o problema está completamente resolvido. Este desafio está deixando as pessoas infelizes e levando à oposição contra políticas climáticas, vistas como um gasto desnecessário em um momento tão crítico. Isto acrescenta um outro fator à já complicada situação geopolítica, mostrando como é importante ter um plano sólido para manter o abastecimento de energia seguro. Quando as pessoas não têm dinheiro para aquecer as suas casas no inverno, não é uma questão política, e sim de sobrevivência. Há um pequeno lado bom dessa situação. Os efeitos negativos de que falamos geralmente não duram muito. Embora o impacto inicial possa ser grande, saber que as coisas vão melhorar nos ajuda a focar na recuperação. Compreender que esses problemas são apenas temporários é crucial para tomar decisões inteligentes. Mesmo que as coisas fiquem difíceis no curto prazo, precisamos lembrar que isso não durará para sempre. Entender como as forças climáticas se comportam é crucial para saber como responder e se preparar para os desafios que podem surgir. Quando sabemos o que esperar, podemos nos certificar de que estamos preparados, além de prestar atenção à capacidade das comunidades de se recuperarem de situações difíceis. Algumas comunidades são boas em se recuperar rapidamente e até mesmo usar o que aprenderam para melhorar sua forma de lidar com problemas futuros. Por exemplo,
Imagine uma cidade sendo atingida por uma grande tempestade de neve. Com certeza, isso pode causar alguns problemas no início, mas as pessoas lá são resilientes. Elas sabem como limpar tudo e fazer as coisas voltarem ao normal. E cada vez que algo assim acontece, elas ficam melhores em lidar com o problema. Às vezes, os eventos ligados ao vórtice polar podem atrapalhar o clima no hemisfério norte. Eles já causaram grandes tempestades de neve no passado, como a Grande Nevasca de 1899. E ultimamente parece que novos eventos podem estar se aproximando. Especialistas estão preocupados com a possibilidade do vórtice polar entrar em colapso em breve, o que pode causar alguns problemas sérios. Já vimos isso acontecer antes, e não é algo que pode ser controlado diretamente. Desta vez, há também o El Niño, o que complica ainda mais as coisas. Embora nem sempre possamos prever como o vórtice polar vai se comportar, precisamos estar prontos para qualquer coisa. Temos que ter certeza de que estamos prontos para os desafios que podem surgir. Dessa forma, podemos manter nossas comunidades seguras e resilientes, não importa como o clima estiver. O que você acha do pior desastre dos últimos 300 anos que está prestes a atingir nosso planeta neste ano? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.